Felicidade. Nesse século, a busca acontece a qualquer custo. Na pressa, no barulho, em movimento, o silêncio. Jesus nos convida para um caminho diferente. Um caminho que começa com vazio. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. A verdadeira felicidade não está nas conquistas, mas em quem somos em Cristo. Então a gente começa uma série e agora nova com reflexões, e eu queria pedir que você abrisse a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. E a série que a gente vai conversar, ela chama-se Abençoados. Aí deixa eu fazer uma explicação breve para vocês. Irmãos, século 21 é o século da desconstrução, tá? Na academia, por exemplo, disse que depois que o Friedrich Nietzsche usa uma coisa chamada martelo de Nietzsche, em que ele transforma os seres humanos no homem que duvida no século 20. O século 20 é o homem cético, ele duvida de tudo e de todos, inclusive do que ele é. A gente hoje vive nisso que a pós-modernidade está chamando de modernidade líquida ou hipermodernidade, nas palavras do Lipovetsky. E a ideia é assim, nós não sabemos de nada, nós não temos verdades objetivas, tudo depende do contexto em que você está, tudo depende das nossas subjetividades. Eu tenho conversado com vocês ao longo dos últimos anos sobre o paradigma bíblico, e não sobre o paradigma da nossa cultura, do nosso tempo. E aqui a gente tenta fazer um contraponto a essa modernidade líquida, a essa hipermodernidade e esse hiperindividualismo. E o que a gente tem feito? Reforçar com vocês bases da fé. Então é por isso que no meu papel docente com vocês, eu gastei tempo ensinando o Pai Nosso. Quando a gente diz, eu vivo a minha espiritualidade com Deus, a gente entende assim, calma aí, a gente tem toda uma história do povo de Deus, que a gente não vai jogar fora em nome só da minha experiência. A minha experiência tem o lugar dela, mas ela não dita tudo o que se vive com Deus. Isso é a hipermodernidade que faz. A gente não. A gente acredita que Deus se revelou pela palavra e Ele tem um povo. Então eu gastei tempo com vocês conversando sobre o Pai Nosso. Verdades bíblicas básicas. Gastei tempo ensinando para vocês verdades profundas dos 10 mandamentos. Olha que coisa. O pessoal fala assim, nossa, num tempo em que cada um faz a sua moral, cada um faz o que é certo e errado, peraí, a gente tem a palavra de Deus. E agora, eu quero gastar tempo com vocês estudando as bem-aventuranças. Começando em Mateus capítulo 5, estudando as bem-aventuranças. O que o Senhor Jesus queria com isso? Por que isso é necessário? Porque a gente tem uma herança. A gente não caiu aqui de paraquedas. E a gente precisa traçar um caminho para a gente aprender verdades e solidificá-las no nosso coração. Então, nas próximas semanas, pastor, o que a gente vai estudar? A gente vai estudar o que é ser abençoado, não segundo a cultura, não segundo o nosso tempo, não segundo o que é ser evangélico em muitas ocasiões, não segundo o que é a política do nosso tempo, ou a educação do nosso tempo, mas o Criador dos céus e da terra, o que Ele queria dizer quando Ele disse que você seria abençoado se você cultivasse algumas virtudes? O que o Criador tem a dizer sobre isso? Então,
eu paro para explicar poucas passagens da Escritura por longo tempo, que é para isso ficar solidificado no seu coração. Porque o objetivo não é você vir à igreja para pegar um remédio para dor e resolver o seu problema naquele momento. O objetivo é como você está na presença de Deus de maneira constante, por muito tempo, a vida toda, exposto às verdades do Senhor. E isso vai solidificando a maturidade espiritual, o conhecimento de Jesus no seu coração. Então é por isso que eu faço essas séries dessa maneira, para que o conhecimento de Deus seja solidificado no nosso coração com o tempo. E essa série vai falar disso. Evangelho segundo Mateus capítulo 5, nós vamos só do verso 1 até o verso 3, tá? E eu vou trabalhar com vocês aqui. Vendo as multidões, Evangelho de Mateus capítulo 5, verso 1, 2 e 3. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Vamos orar? Senhor, a gente está diante da palavra do Senhor. Por favor, abençoa o seu povo, desafia o seu povo e encoraja o seu povo. Senhor, é por Jesus que nós estamos gastando a nossa vida. E é por Ele que a gente quer continuar gastando a nossa vida. Que a gente saia dessa série de pregações mais encorajados a sermos cidadãos do reino dos céus, que é o que nós somos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, abençoados os vazios. E essa série chama-se Abençoados. Pastor Rômulo, por que abençoados? Porque a palavra utilizada para bem-aventurado, a palavra quando Mateus escreve ela, e quando o Novo Testamento, no grego, que é o grego koiné, aparece para a gente, a palavra abençoados é a palavra makarios. E é por isso que vocês vão observar, quem tem a NTLH, que é a nova tradução linguagem de hoje, ela traduz como felizes. A palavra, em algumas versões, ela já traz o abençoados. Mas o português não consegue traduzir a palavra makarios, porque nós não temos uma palavra no português que traduza todo o sentido da palavra makarios. O português não tem isso. Se nós fôssemos tentar traduzir a palavra grega makarios para nós, a gente teria que usar um superlativo assim: abençoadões, muito felizes, aqueles que conseguiram alcançar a plenitude da felicidade. Nós nem sequer sabemos o que é isso. Por isso que eu estou falando, nós não temos no português uma palavra que traduza o que é makarios. Assim, ó, quem é na plenitude do seu ser feliz? Quem é na plenitude do seu ser abençoado? Quem é abençoado em todas as circunstâncias da sua vida, em cada momento, em cada situação, que não pode reclamar de nada, porque tem bênçãos sem medidas em todas as áreas. O português não tem isso. Então, olhando o que o Senhor Jesus quer trazer, por isso que essa série vai se chamar Abençoados, e é a felicidade segundo o reino de Deus. Porque esse texto, junto com todos os 4 evangelhos, eles são textos judaicos. E os judeus trabalhavam especificamente por uma palavra que justificava a vida deles todas, que era shalom. Quando um judeu, por exemplo, ia se despedir de vocês, eles diziam shalom, shalom. Que o que eles queriam dizer? Que a vida toda de vocês, em todas as áreas, que toda a vida de vocês seja permeada pela paz de Deus.
Paz espiritual, paz nos pensamentos, paz existencial, paz na vida, paz na cidade. O que Jesus está tentando dizer para eles aqui, nesse contexto, quem é que consegue ter essa paz em todos os âmbitos da sua vida? Quem consegue andar tranquilo com Deus e com o mundo em toda e qualquer circunstância? É isso que Makarios significa. Você poder ter paz em toda e qualquer circunstância da sua vida. Você conseguir olhar para o mundo ao redor e para o mundo interior e dizer assim: eu sou um abençoado. Ao longo das próximas semanas, dos próximos meses, esse e o outro, a gente quer conversar com vocês sobre o que é ser abençoado na plenitude do reino de Deus. O que é poder ter paz em plenitude por dentro e por fora, independente do mundo em que vivemos, independente da época que vivemos. E observem, irmãos, que esse texto começa exatamente dizendo: bem-aventurados são quem? Os pobres de espírito. Qual é a promessa? Porque deles é o reino. O John Piper vai ajudar a gente aqui. Eu queria que você observasse o verso 9. Ou melhor, o verso 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa de quê? Por quê? Porque deles é? Mas olha o verso 3. Olha para a sua Bíblia. Inclusive, se você não traz Bíblia, já era para você ter mudado. A gente tem que vir para a igreja e trazer Bíblia, gente. Pelo amor de Deus. Então, olha lá. Olha o verso 3. Bem-aventurados os pobres em espírito. Por quê? Deles é? Mas observem o verso 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Por quê? Porque deles é? Vocês percebem que é a mesma promessa, tanto no início quanto no final? O reino dos céus é dado para os pobres em espírito, mas o reino dos céus também vai ser dado para os perseguidos por causa da justiça. Pensando que o verso 11 é uma continuação do verso 10, e eu vou defender isso com vocês, o Piper diz o seguinte: nós temos uma moldura. O reino dos céus começa e o reino dos céus termina. Jesus começa dizendo que a maior bênção de um ser humano é fazer parte do reino dos céus. A maior bênção na vida de uma pessoa é fazer parte do reino de Deus. E percebam que no mundo, e eu vou trabalhar isso com vocês agora, em que a gente está em busca de felicidade, a gente está em busca de poder, influência, imagem, lugar, reconhecimento, Jesus está dizendo: contra a ordem do poder, contra a ordem lógica do mundo de vocês, contra a ordem que vocês estão vivendo nesse mundo, nessa Babilônia, eu começo dizendo para vocês que a maior bênção de um ser humano é fazer parte do reino de Deus. Isso é completamente contracultural. Por isso o Piper diz o seguinte: nosso Senhor está começando e terminando com o reino de Deus. E o que é que está no meio? No meio, olha para cá por favor, estão as características de um cidadão do reino dos céus. O reino de Deus começa e o reino de Deus termina. E Piper diz: o que é que tem no meio? No meio tem as características de um cidadão do reino dos céus. E é isso que vocês vão estudar nas próximas semanas. Alguém abençoado é alguém que tem o reino dos céus no seu coração e no seu horizonte de vida. E essa bênção é composta por pessoas, observem comigo no verso 4, que choram.
Os cidadãos do reino dos céus são aqueles que choram nessa era. Os cidadãos do reino dos céus são os humildes nessa era. Os cidadãos do reino dos céus são aqueles que têm fome e sede de justiça nessa era. Os cidadãos do reino dos céus, no verso 7, são os misericordiosos. Os cidadãos no reino dos céus são aqueles que nessa era são puros de coração. Os cidadãos do reino dos céus, na presente era, são os pacificadores. Esses são os cidadãos do reino dos céus. Os cidadãos do reino dos céus são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Observem isso. Essa é a poesia e a forma judaica de colocar o que é bênção para Deus. Irmãos, isso por si só já é para a gente começar a pensar o que é que eu tenho cultivado no meu coração. Porque para Deus, o reino dos céus é dos mansos, dos humildes, dos pacificadores, dos que têm fome e sede de justiça. O reino dos céus é desse tipo de gente. Você é um cidadão do reino dos céus? Ou você está preocupado só com a presente era? Você é um cidadão do reino dos céus? Porque contra o relativismo, nós vamos conversar nessa série. Porque para o século 21, o que importa é você ser um cidadão dos céus? Não, o que importa é você ser alguém do bem. Seja lá o que isso quer dizer. Ser alguém do bem não resolve muita coisa, gente. Porque ser alguém do bem, você não precisa ser cristão para isso, nem ser discípulo de Jesus. Para ser alguém do bem, basta você ser ser humano, ter um pouquinho de bom senso e prudência estoica e você resolveu o problema dos seres humanos. Mas o reino de Deus vai mais fundo. Porque ele vai dizer que é necessário nascer de novo da água e do Espírito. É necessário morrer para si mesmo e nascer para Deus. Contra esse relativismo espiritual, religioso do nosso tempo, o Evangelho vai trazer uma outra resposta. Esse é o Sermão da Montanha. O Evangelho de Mateus é levantado em 5 discursos de Jesus. E o Sermão da Montanha é o primeiro discurso que ele faz. Ele vai do capítulo 5 até o capítulo 7, nos versos 28 e 29. E é curioso porque Jesus, vendo a multidão, ele se assenta e começa a falar com essas pessoas. Observem o capítulo 7 comigo, antes de eu me aprofundar no texto. No verso 28, olha como Jesus fala e olha como ele termina esse discurso. Quando Jesus, verso 28 e 29 do capítulo 7, quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino. Porque ele as ensinava como quem tem o quê? Autoridade, e não como os mestres da lei. Jesus vai trazer um ensino diferente para a gente. O que é fazer parte do reino de Deus? Quem são os cidadãos do reino dos céus? Quais virtudes eles cultivam? Como eles vivem? O que eles têm no seu coração? E nosso Senhor começa dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Traduzindo para o século 21, bem-aventurado quem é vazio. Por que isso? A revista Super Interessante de 2005, agosto de 2005, logo, eu estou falando de uma reportagem de 20 anos atrás. Ela diz assim: a busca da felicidade é o combustível que move a humanidade. A busca da felicidade é o que move a humanidade. É ela que nos força a felicidade, que nos força a estudar, trabalhar, ter fé, construir casa, realizar coisas, juntar dinheiro, gastar dinheiro, fazer amigo, brigar, casar, separar, ter filhos e depois protegê-los. Parece bobeira, mas tem muita coisa escrita aqui nessa revista, de 20 anos atrás. Olha só. A busca pela felicidade, segundo o jornalista, diz: é o que faz com que você estude, trabalhe, tenha fé, construa casa, guarde dinheiro, faça amigos, brigue, casa de novo, separa. Porque tem gente que fala assim: eu vou separar porque eu quero ser feliz. Você junta, diz assim: eu vou juntar dinheiro porque eu quero ser feliz. Eu vou viajar porque eu mereço ser feliz, não é assim? No nosso tempo. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo porque eu mereço. Eu mereço.
Em 2010, um senador brasileiro, um homem muito querido, chamado Cristóvão Buarque, uma voz muito interessante naquele contexto, ele brigou para colocar numa PEC da nossa Constituição, para vocês entenderem do que nós estamos dizendo, a PEC era a PEC da felicidade. E ele queria que colocasse, e foi colocado na nossa Constituição, que o brasileiro tem o direito de ser feliz. Só para vocês entenderem, eu não sei o que isso significa. Mas a ideia era, o brasileiro tem o direito de ser feliz. Eu não sei o que é isso. Porque, falando filosoficamente, sociologicamente, é impossível você dizer que um brasileiro do século XXI é mais feliz que um romano do primeiro século. Como é que você mede a felicidade de um romano do primeiro século? Como é que você mede a felicidade de um europeu medieval ou de um chinês medieval? Você não tem como medir. Como é que você mede o bem-estar dele? Você não sabe medir, não tem como dizer isso. Então, o que eu quero dizer para vocês é que o centro do discurso do nosso tempo é bem-estar. Quando o século XXI está falando de felicidade, ele está falando do mundo dos prazeres. Quando o século XXI está falando de felicidade, ele está falando que você tem o direito de sentir euforia. O século XXI, quando está falando de felicidade para você, ele está dizendo assim, você tem que fazer de tudo para não sofrer. Porque sofrer é ruim. Eu não estou dizendo que sofrer é bom, porque realmente não é e eu não gosto. Eu só estou querendo dizer para você que quando nós estamos falando do século XXI, da sua qualidade de vida, não é assim que a gente fala? Da qualidade de vida. O que o século XXI está falando para você? Olha só, você vai casar para se sentir bem, você vai ter filho para sentir bem, você vai economizar na caixinha do seu banco com CDB, CDI, investimento de não sei o quê, exatamente, você vai gastar tempo com isso, que é para você se sentir bem, se sentir seguro, que é para você não sentir medo, porque quem sente medo não é feliz. Você vai fazer de tudo para postergar a morte, porque morrer não é legal. Porque quando a gente morre, a gente para de sentir as coisas boas da vida. Então morrer não é bom. Logo, a gente posterga isso. Eu não estou dizendo que está certo ou errado, só estou fazendo você entender o nosso tempo, tá? Entender a nossa época. Quando você fala hoje em ser feliz, o que é ser feliz hoje? Ser feliz no nosso tempo é retire qualquer coisa que incomode a sua vontade. Percebe? Qualquer coisa que limite os seus prazeres, qualquer coisa que limite os seus desejos serem realizados, vão fazer você ser infeliz. Por isso, se a sua mulher te dar trabalho, troca e arrume uma nova. Ou troque por 2. Ou troque por 3. O que vai te fazer mais feliz? Se está ruim os filhos, você os abandona. Porque na verdade, a gente vai criar eles, porque depois que fizer 18 anos, você sabe, né? A gente cuidou deles até aqui. Agora é a minha hora de ser feliz. Irmãos, vocês que são mais experientes do que eu, no passado, os avós, a partir dos 60 anos, como é que os avós viviam? Depois dos 60, eles falavam, agora eu vou cuidar dos meus netos. E no século XXI, o que os avós fazem? Agora eu vou cuidar do botox, agora eu vou fazer aquela lipo que eu não pude fazer, vou pro forró. Não é isso? É? Ou não é? É. Agora eu vou pro forró. Agora não, agora eu vou fazer o que eu não pude fazer a vida toda. Porque percebe, educar e cuidar filho nunca foi prazeroso. É isso que ensinaram pra gente. Cuidar e manter família nunca foi prazeroso. Então agora, olha só, agora eu sou livre. Peraí, você não era livre? Enquanto você cuidava dos seus filhos, você não era livre. Fiquei viúvo, nossa, agora eu estou livre. Peraí, mas você estava preso quando você estava casado?
Por quê? Porque a definição de felicidade para a gente no nosso tempo está realizada a prazer. Prazer, 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 sensorial, sensorial, sensorial. E qual é o problema? Uma das frases de um pacifista do nosso tempo, o Gandhi, é muito curiosa quando ele dizia assim, olha, felicidade é o caminho. Ele não estava errado de tudo. Porque sabe qual é o problema? O nosso tempo, a gente fica... Para quem gosta de internet, o que tem sexta-feira, meio-dia? Não fala para não pecar. Mas vocês sabem o que tem. O pessoal do trabalho já fala assim, sextou. É ou não é? É? Por que sextou? Porque durante a semana toda você está preso. Trabalho me atrapalha. Não tem realização no trabalho, ele atrapalha. Aí sexta-feira, depois de meio-dia, quem fez? Quem não fez, de agora para frente, não faz mais. Qual é a grande questão que está incluída aí? O trabalho é ruim, o trabalho aprisiona, ele não deixa a gente ser feliz. O trabalho só faz com que a gente fique preso nesse negócio, nessa rotina. E a gente se esqueceu que Deus, quando nos criou para o ordinário. Ele nos criou para que uma mãe amamente o seu filho e seja alegre e contente com a dádiva de dar leite para o seu filho crescer, porque é a imagem de Deus e não uma prisão. Deus nos criou para no ordinário a gente poder cuidar de uma criança que fica doente, não deixa a gente dormir, tem febre de madrugada, você perde noites e noites e noites. E isso não é prisão. Isso é a gente cuidar da imagem e semelhança de Deus. Só que para o nosso tempo, atrapalha o sensorial, atrapalha o prazer. E aí a gente começa a olhar a vida como sendo amarga. Porque ser casado é difícil, é lógico que é difícil. Porque quando a gente está falando do casamento, quando a gente está cuidando da outra pessoa, o que eu estou fazendo? Eu estou cultivando a imagem de Cristo na vida da minha esposa. E isso dá um trabalho. Porque ela tem um trabalho comigo, danado. Porque a vida é feita do ordinário, é no caminho. Nós não podemos nos esquecer disso. É o ordinário, entendendo o ordinário da vida da gente. Só que a nossa geração é uma geração que só busca poder, prazer e alegria e felicidade para a nossa geração está só em coisas materiais. Santo Agostinho, no final, quando o Império Romano está caindo, ele escreve a maior obra dele, que é a Cidade de Deus. E quanto mais eu vou lendo a Cidade de Deus, eu vou ficando cada vez mais assustado. Santo Agostinho dizia o seguinte: nós não podemos abandonar com os nossos olhos a Cidade de Deus. Porque todos nós encontraremos o Senhor no final da nossa vida. Nós não podemos abandonar a Cidade de Deus. Por isso, nós, e Roma está em queda, em decadência, nós precisamos olhar a cidade de Deus com um desejo de chegar lá. E viver no campo da providência durante o nosso tempo aqui na terra. Irmãos, esse mundo não vai ser um lugar perfeito. Nós não nos livraremos do sofrimento nessa terra e na presente era de maneira plena e completa. Isso não vai acontecer, gente. Por mais que se aumente progresso e tecnologia, isso não vai acontecer. Por isso, nós aguardamos a cidade celestial. Enquanto ela não chega, por favor, olha para mim, quem é um cristão? Alguém que aguarda o reino se manifestar, mas vive o reino agora. Essa série é sobre isso. Um cristão aguarda o reino de Deus se manifestar de maneira plena quando o nosso Senhor chegar. E Ele virá, quando nós cantamos aqui. João Batista é perguntado no Evangelho de João se ele era o Cristo. Ele diz: eu não sou o Cristo. Mas o Cristo virá e nós não somos dignos de desamarrar as sandálias dos seus pés. E quando Cristo se manifestar, meus irmãos, a segunda vez, Ele trará o reino de Deus de maneira cabal. Enquanto isso, cristãos, discípulos de Cristo, vivem o reino hoje.
O desafio da gente, irmãos, é vivermos hoje como cidadãos do reino dos céus e não como gente dessa presente era. Esse é o nosso desafio. O sermão da montanha é isso, e as bem-aventuranças é sobre isso. E ele começa dizendo que a bênção de Deus está em cima dos vazios, porque não há outra forma. Entenda, anota isso, coloca, como diz Deuteronômio 6, na sua testa, no seu braço, para você repetir: não há como acessar o reino dos céus senão com as mãos vazias. Não há como acessar o domínio de Cristo, o reino de Cristo. Não há como adentrar nos portões da eternidade senão com as mãos vazias, senão com o espírito vazio, com a alma vazia. Nós só vamos conseguir acessar as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, como diz o apóstolo Paulo em Efésios. Nós só vamos conseguir entrar no reino dos céus se nós formos vazios de espírito, pobres de espírito e tivermos as mãos vazias. Mas como assim, pastor Rômulo? O que é que você quer dizer com isso? Irmãos, ninguém pode entrar no reino de Deus sem reconhecer que não tem nada para oferecer para Deus. Nada. Ninguém entra no reino dos céus com autoconfiança, com autojustificativa, com autojustificação. Ninguém acessa o reino dos céus com performance religiosa, apresentando sacrifício para Deus, apresentando uma religião bem elaborada. Ninguém entra no reino dos céus dizendo que gasta a vida distribuindo dinheiro para pobre, fazendo boa ação. Ninguém entra no reino dos céus, irmãos, por subir a igreja de joelho. Agora vem para cá. Ninguém entra no reino dos céus para campanha do sal grosso, toalhinha do apóstolo, pedaço de madeira de Jerusalém. Ninguém entra no reino dos céus com essas coisas. Ninguém entra no reino dos céus porque fez uma peregrinação à cidade tal e sentiu alguma coisa. Ninguém entra no reino dos céus porque em determinado dia ele estava numa igreja com tudo preto, parecendo que estava num teatro, e aí ele recebeu uma catarse espiritual, e a partir daquele momento ele teve uma experiência, e ele diz que essa experiência então agora é o reino de Deus. Não é isso. Quando a gente produz avivamentos nas pessoas, produzimos sentimentos estéticos nas pessoas, ninguém acessa o reino dos céus assim. Ninguém. Irmãos, nós somos uma igreja de origem reformada. E por sermos uma igreja de origem reformada, relembremos a reforma protestante. No tempo da reforma protestante, vendia-se lugar no céu, gente. Vendia-se perdão de pecado. Vendia-se pedaço da cruz de Jesus. No tempo da reforma protestante, a cabeça de João Batista estava lá para as pessoas irem olhar a cabeça de João Batista, olhar a cabeça dele, fazer uma oração e ter o reino de Deus dentro delas. E esses irmãos se levantam naquele período com um avivamento talvez só visto no período apostólico. Eles dizem: isso está errado. Mas no nosso tempo, irmãos, a gente vive a mesma coisa. Como eu disse para vocês, vende-se milagre, produz-se experiência estética na vida das pessoas. De nada adianta você sair daqui e ser arrepiado porque abaixaram a luz. Isso não muda nada nem ninguém. O que o texto bíblico está dizendo para nós é que só entra no reino dos céus quem é pobre de espírito. E eu vou responder isso aqui de 3 formas. Então a primeira resposta que eu dou é: pastor, o que é ser pobre de espírito? Jesus não está falando de pobreza material. Ser rico não é pecado e ser pobre não é categoria moral. Ok? Isso é o nosso tempo que coloca essas coisas. Jesus não está falando de pobreza material. Por quê? Porque você sabe que tem muito rico bom e muito pobre arrogante. Isso é fato, isso é da natureza humana. Não é sobre isso que diz que o reino dos céus está em nós.
Jesus não está falando do quanto a gente tem na conta. Os evangelhos nos colocam o José de Arimateia como alguém, por exemplo, que tinha um túmulo que nunca tinha sido usado, e ele e Nicodemos eram discípulos de Jesus e homens ricos. Mas o evangelho também nos coloca uma viúva pobre, que é capaz de dar a maior oferta que nós vemos no Novo Testamento. Porque ser pobre de espírito não tem nada a ver com classe social e quanto você tem no banco. A Bíblia não está falando nunca de recurso financeiro como sendo uma virtude automática. O que Jesus está elogiando é uma atitude interior. E o que é isso, Rômulo? Ser pobre de espírito, anota isso por favor, é você reconhecer a falência espiritual do nosso coração diante de Deus. Ser pobre de espírito é reconhecer a nossa falência espiritual diante de Deus. Isso muda tudo. A Escritura nos coloca, em Lucas no capítulo 18, por exemplo, um homem que começa a orar e bate no peito dizendo, Senhor, e os fariseus oravam assim, obrigado, eu não sou como essa gente é, eu sou puro, eu sou limpo, obrigado, eu não sou como os pecadores, eu não sou como eles, eu sou diferente. Jesus diz, esses caras não conhecem o reino de Deus. A falência espiritual está no homem natural. O homem natural é carente de Deus. Os seres humanos, na maneira com a qual nascem separados de Deus por conta do pecado que nossa raça herdou. Você não nasceu sozinho, nós fazemos parte de uma herança que herdamos em Adão. Infelizmente, nós perpetuamos isso e todos somos mortos espirituais. E o falecido Tim Keller ajuda a gente aqui. O Tim Keller dizia, no século 21, o problema não são os seres humanos acharem que eles são ruins. Porque a falsa humildade faz isso com a gente. Nós olhamos para nós mesmos e nós não temos dificuldade em falar que somos imperfeitos. Percebem? Nenhum de vocês tem dificuldade em falar que é imperfeito, que tem problemas. Agora, a grande questão é a falsa virtude que nos cerca. A falsa virtude que nos cerca. O que o Tim Keller estava querendo dizer para a gente? Vocês não acham que são completamente bons. Mas vocês não acham que são tão maus assim. Vocês ainda se repetem algumas coisas que são: ninguém é completamente bom e ninguém é completamente mau. Porque o que a gente faz? A gente reduz a gente só à moral. E isso é verdade. Porque a Bíblia resolve esse problema dizendo para a gente o seguinte: por que os homens conseguem fazer coisas boas mesmo sem ter Cristo na sua vida? E essa é a grande dificuldade que vocês têm. Porque tem muita, e eu vou dizer, talvez tem mais gente virtuosa fora da igreja do que dentro da igreja. Porque o lugar para dar gente enrolado é crente. Não paga conta, chega atrasado, enrolado. Não deveria ser assim, mas é. A matéria-prima que Deus usa, misericórdia. O que dá de crente enrolado não está no gibi. Não deveria ser. Mas vamos lidar com o que tem, que a gente não lida com o mundo ideal, a gente lida com a realidade. Eu estou para dizer para você que é possível que a gente tenha melhores maridos, às vezes, fora do que dentro do corpo de Cristo. Porque compreendam, para fazer coisa boa, você não precisa ser crente. É só você ter algum tipo de instrução. Porque o evangelho não é sobre, a priori, como se muda a sua moral e o seu comportamento. Falência espiritual significa que o homem natural é morto para Deus. Ele não faz para a glória de Deus. Ele não faz para o reconhecimento do Senhor. Ele não tem relacionamento nenhum com Ele, porque esse relacionamento só pode ser criado através da força e do poder e da tração do Espírito. Ele precisa morrer para Ele mesmo. Ele precisa morrer para o seu coração. Isaías ainda dizia, toda a nossa justiça diante de Deus é trapo de imundícia. O que é que significa
Ser vazio de espírito, gente, é a gente ter consciência do pecado e da culpa que está na gente. Você quer saber se você nasceu de novo? Olha a sua relação com o pecado. Se você é crente, olha a sua relação com o pecado. A psicologia trata isso como sendo freios morais, e eu vou respeitar isso. Só que a gente tem um freio que é muito maior, que é o poder do Espírito dentro da gente. Talvez você viva numa circunstância de vida, meu irmão e minha irmã, em que você não consegue, porque deu tanto espaço ao pecado, olhar e ouvir a voz do Espírito gritando dentro de você, dizendo: chega, chega, já deu, até aqui não vai mais. Seus desejos continuam te levando, a ordem e o curso do mundo continuam te levando. E o Espírito gritando dentro de você que é crente, dizendo: não, chega, já deu, não vai. E você que não é crente, observe a lama que a gente se mete. Eu já tive aí, eu sei como é. A gente se mete numa lama e a gente começa a entrar, e pecado é terrível, porque um livro antigo chamado Escritura diz que um abismo puxa outro abismo, e quando você pensa que não, você já voltou como uma porca para o chiqueiro. Irmãos, a gente precisa ter consciência do pecado e da culpa. Mas não fui eu que pequei, foi Adão. Não interessa, não foi você que morreu numa cruz, foi Cristo. Por que você só questiona o Adão e não questiona Jesus? Porque a gente é hipócrita e a gente só quer o bem, o mal a gente não quer. Os nossos questionamentos são hipócritas. A primeira coisa, irmãos, pobres de espírito são aqueles que entenderam o pecado e a corrupção e a culpa dentro de si e que precisam se livrar disso. Você que se converteu vai entender o que eu estou dizendo. A primeira coisa que um crente vive quando ele se converte, sabe o que é? Você começa a ter um sentimento de que você está sujo, e de que você precisa que alguma coisa tire esse negócio de dentro de você. Quando você se converte, você começa a entender que você entra debaixo do chuveiro e começa a se lavar, e você fala: cara, não sai, não sai. Não sai, porque está de dentro para fora. Ser vazio de espírito é isso. Nascer de novo é isso. É você começar a entender a sua condição espiritual diante de Deus. E que por mais que você seja performático, religioso, social, político, qualquer coisa, isso não te leva para o reino dos céus. Mas ser um pobre de espírito é você se sentir necessitado da graça de Deus. É a gente olhar para Deus e dizer: ser propício a mim, pecador. Só dá para entrar no reino dos céus, meus irmãos, se a gente olhar para o Senhor e falar: Senhor, se o Senhor não tiver misericórdia de mim, Senhor, se o Senhor não me estender a mão, Senhor, se o Senhor não me livrar, Senhor, se o Senhor não entrar com providência, Senhor, não tenho condição. Ser pobre de espírito, irmãos, é entender a nossa incapacidade de viver, porque nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos e nós voltaremos para ele. Vocês sabem como é que termina o parágrafo que eu estava lendo da revista Super Interessante? Termina assim, ó: a felicidade nos convence que cada uma dessas conquistas é a coisa mais importante do mundo e nos dá disposição para lutar por elas. Mas tudo isso é ilusão. Incrível como em 2005 um jornalista conseguiu chegar à conclusão que o Eclesiastes chegou 1000 anos antes de Cristo. É correr atrás do vento. Correr atrás do vento. Irmãos, ser pobre de espírito é a gente ter um coração absurdamente contrito e quebrantado diante de Deus.
O apóstolo Paulo, escrevendo para o Timóteo, sobre como deveria ser um presbítero, ele disse: um presbítero não pode ser novo convertido, para que ele não seja tentado e não caia no mesmo pecado que Satanás. Sabe qual? Arrogância. Arrogância. Tentar tomar o lugar de Deus. Pobres de espírito entendem o seu lugar. O que seríamos de nós? O que seria de nós sem a graça de Deus, irmãos? Graça não é licença para pecar. Pelo amor de Deus. Graça é entender que seres falidos só conseguem alcançar as glórias do Altíssimo porque o Senhor resolveu estender a sua mão para nos ajudar. Graça é você estar num poço sem fundo e no momento mais difícil ver uma mão te puxando. E aqui a gente pode cair. Vocês já ouviram testemunho em igreja? Eu era não sei o quê, eu era não sei o quê, eu estava não sei aonde, eu estava nas drogas, eu estava no crime. Tudo bem, que bom que essa pessoa voltou, mas alguns de vocês não estão nisso. Alguns de vocês são trabalhadores, chegam no horário, voltam, pagam as contas em dia. Está tudo bem. Está tudo bem aqui. A grande questão é, e com o Senhor? Ser pobre de espírito é entender que por graça somos o que somos. Mas, por que é que os pobres de espírito são abençoados? Essa é a grande questão. Se o que eles são assim, por que é que eles são abençoados? Vocês estão num tempo em que imagem é tudo. E o nosso tempo prega exatamente pela nossa imagem. É muito comum, irmãos, a gente, até por convenção social, na conjuntura que a gente está, é mais ou menos assim. Eu chego aqui e falo: e aí, Alexandre, tudo bem? O que Alexandre vai responder para mim? Tudo. É claro. E você também não quer que eu chegue e fale assim: e aí, Alexandre, tudo bem? Ele olha para mim e fala assim: tá, não. Claro que não. Você já faz isso por protocolo. Você cumprimenta e você não está querendo saber o que o outro está querendo falar. Você está só falando de maneira educada e não me fale mais do que claro que está. Por favor. É assim que a gente é. Porque, via de regra, a gente até por socialmente falando, a gente é isso com as pessoas. Agora, a grande questão é o que a gente é de verdade dentro do coração e dentro do Senhor. E com o Senhor. Porque, percebam, irmãos, essa palavra bem-aventurada, que vai significar esses muito felizes, ela fala dos que são profundamente abençoados por Deus. Os que se veem espiritualmente pobres são verdadeiramente abençoados, mas por quê? Dá uma olhada comigo no Salmo 51, verso 17. E anota isso para você ler no meio da semana. Olha o Salmo 51, verso 17. O que agrada a Deus? Vamos ler junto? Vamos ler junto? Peraí, deixa só você... Quando vocês pararem de fazer flap, é que vocês chegaram. Salmo está no Antigo Testamento, tá? Vamos ler junto? Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não. Deus resiste aos soberbos, gente. No Antigo Testamento, eles poderiam levar um cordeiro, está todo mundo vendo, e está tudo certo. Já falei isso várias vezes aqui. Os antigos, vocês não, os antigos iam para a missa, ou eles iam para o culto, e o que eles falavam? Já cumpriu o quê? A minha? Os antigos iam para a igreja, aí eles iam embora, e falavam assim: hoje eu já cumpri minha obrigação com Deus, eu vou embora. Assim que se falava. Deus não quer performance.
Não adianta você ficar trazendo dízimo. Não adianta você participar de Santa Ceia. Não adianta você ficar querendo ajudar as pessoas e tentando fazer uma performance espiritual que você não tem. O que a Escritura está dizendo para nós é que o que Deus quer, corações quebrados diante dEle. Corações contritos diante dEle. Vamos no Novo Testamento, olha Tiago capítulo 4. Só para vocês entenderem por que essa gente, depois de Hebreus tem Tiago. Tiago capítulo 4. Olha o versículo 6. Tiago capítulo 4. Olha o versículo 6. No Novo Testamento, hein? Depois de Hebreus, tá? Lá no final da Bíblia. Anota isso para você não esquecer. Olha Tiago 4, versículo 6. Leiam comigo. Mas Ele nos concede graça. Por quê, gente? Por isso diz a Escritura. Deus se opõe aos... Mas Ele concede graça a quem? Quem se acha justo diante de Deus não é humilde de espírito. Quem não confia exclusivamente na obra salvadora de Jesus Cristo, acha que consegue purificar-se dos seus pecados. O que a Escritura está dizendo, não dá para acessar o reino de Deus assim. Aquele que reconhece que nada tem para oferecer a Deus, recebe tudo dele. E olha o que Martinho Lutero diz para a gente. Deus criou o mundo a partir do nada. E enquanto nós não formos nada, Ele não vai fazer nada em nós. Deus criou o mundo a partir do nada. Enquanto você e eu não reconhecermos que nós não somos nada, Ele não faz nada na gente. Deus resiste aos soberbos. Espiritualmente, você é pobre de espírito. E por que deles é o reino dos céus? Por que deles é o reino dos céus? Percebam, irmãos, que o texto diz para a gente, Jesus está dizendo que os pobres de espírito já são cidadãos do reino agora. Mas por quê, pastor? Porque primeiro essa gente vai viver orientada pelo reinado de Cristo. O que é ser discípulo de Jesus? É você viver orientado pelo reinado de Cristo. Mas não só viver orientado pelo reinado de Cristo. Deixa eu melhorar isso aqui. Isso significa obediência, dependência e relacionamento com Jesus. O que é ser... Por que dessa gente é o reino dos céus? Porque essa gente já vive agora em obediência. Essa gente agora já vive em dependência. E essa gente agora já vive num relacionamento com Jesus. Irmãos, obediência, dependência e relacionamento. O reino dos céus é para quem obedece ao Senhor. É para quem depende do Senhor. E é para quem se relaciona com Ele. Mas a gente vai mais. O reino dos céus e os humildes de espírito, os pobres de espírito, os vazios, eles entendem que eles começam a ver a completude da sua vida numa comunidade da graça de Deus. O que é uma igreja de Jesus? É a reunião dos vazios espiritualmente. É a reunião dos humildes de espírito. Porque aqui, entre vocês, é o lugar que a gente vê o Senhor manifestando sua graça. A gente vê na vida uns dos outros Deus manifestando o seu poder. Como eu expliquei que Lutero dizia para a gente num tempo atrás, o evangelho é um faminto com um pedaço de pão, oferecendo aos demais famintos um pedaço daquilo que pode matar um pouco da sua fome. Os humildes
de espírito se reúnem diante do seu Deus, do qual é a fonte da sua vida, porque os humildes de espírito receberam promessas eternas. Irmãos, como é que vocês lidam com o problema do mal na vida de vocês? Desesperados? Correndo de um lado para o outro? Num desespero da vida, porque nós temos que nos deparar com isso o tempo todo? Com o problema do mal nas nossas vidas, como é que nós nos deparamos? Com a mensagem do reino dos céus. Vivemos debaixo da opressão nessa era e nesse mundo, sim. O diabo, o mundo, a carne estão sobre nós. Estão nos influenciando o tempo todo. Mas a nossa expectativa, pastor, no reino de Deus. Gente, o reino não é para quem se acha forte. O reino de Deus não é para quem se acha justo ou merecedor. O reino é para quem é fraco, é para quem chora, é para quem se arrepende. O reino dos céus é para aqueles que entenderam e confessaram a sua miséria espiritual completa, porque compreenderam que aos humildes Deus dá graça. Quem se humilha diante de Deus, gente, sempre vai ser exaltado no tempo oportuno. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Eu quero concluir fazendo as seguintes aplicações com vocês. Só 4. Primeiro, examina o seu coração. Examina seu coração. Você se reconhece como um vazio de espírito? Ou você ainda confia em você mesmo? Por favor, você, por alguma razão, está agora diante de Deus. Por alguma razão você deixou essa vida e entrou e foi para o lado de lá da eternidade. Deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Você está diante de Jesus. Você deixou essa vida e você está diante de Jesus neste exato momento. Jesus olha para você e ele faz a seguinte pergunta: Rômulo, por que eu tenho que deixar você entrar no meu reino? O que você vai responder para Jesus? Porque você vai viver esse momento, tá? Isso não é história do Alto da Compadecida, não. Também nem é daquele jeito lá. Mas nós estaremos diante de Deus. Nós estaremos diante do Rei. Essa é uma pergunta honesta que você deveria existencialmente se fazer. Você está diante do Senhor agora. Por que Ele vai deixar você entrar no reino dele? Por que ele não vai dizer, como Jesus ensinou para a gente em Mateus 24 e 25, por que ele vai olhar para você e não vai dizer assim: apartai-vos de mim, malditos, eu não conheço vocês? Por que Jesus não vai dizer isso para você? Por que Jesus vai olhar para você e dizer assim: vinde benditos de meu Pai e entrai para o reino que eu tenho preparado para vocês desde a fundação do mundo? Por que é que Jesus vai dizer isso para você? Você tem essa resposta? Você é crente, você não crente, porque esse momento vai chegar para todo mundo. Qual é a sua resposta? Só existe uma que o Senhor aceita. Se você chegar diante de Deus dizendo: eu fui bom pai, eu fui bom marido, e o Senhor vai olhar para você e falar: tá, conte-me mais. Melhor. Não, eu administrei bem as finanças, fiz a igreja triplicar o patrimônio, fiz a empresa triplicar o patrimônio. Deus vai olhar para você e falar: tá, conte-me mais. Não, eu era bom, votava, era bom cidadão, militava, hateava os outros na internet. Por que Deus vai fazer você entrar lá? A Escritura só deixa a gente ter uma resposta. Anota aí para você não esquecer quando você chegar lá, tá? E você tira do bolso o papel e fala: só os que foram lavados e redimidos e perdoados no sangue de Jesus entram no reino dos céus. Só os que morreram para eles mesmos, para poder viver para Deus, entram no reino dos céus. Só os que entenderam que naquela cruz os meus pecados e os seus estavam sendo perdoados. E não tem justiça nenhuma diante de Deus, porque a morte dele foi a nossa morte.
Mas mais do que isso, porque entenderam que nós somos tão incompetentes espiritualmente que não conseguimos cumprir os dispositivos da lei de Deus. Por isso ele teve que viver em obediência por mais de 30 anos. Ele vai nascer, inclusive de uma virgem, porque nós somos incapazes até mesmo de nascer. Nós não prestamos nem para ser batizados. Ele teve que ser batizado no nosso lugar, porque nem ser batizado a gente serve. A gente espiritualmente não presta para nascer, para ser batizado, nem para morrer. É por isso que o Filho de Deus tem que entrar nessa terra, assumir o meu lugar, o seu, nascer de uma virgem, obedecer a Deus, ser tentado, ser provado. Em nada ele foi contra as ordens do Senhor. E ele, como uma ovelha muda, vai até o matadouro e eles transpassam ele no nosso lugar. Exatamente para que a gente pudesse ser chamado de filho de Deus no lugar dele. Só é filho de Deus quem foi adotado pelo Senhor, porque Cristo Jesus, que é a nossa vida, morreu a nossa morte, viveu a nossa vida. O evangelho é para que você seja vazio de você e cheio de Cristo. A glória é de Cristo, o poder é de Cristo. Bem-aventurado que é aquele que morreu para a sua justiça própria, e ele vive pela justiça de Cristo. É pelo nosso Redentor, meus irmãos. Viva a partir da graça. O cristão não é alguém que se acha melhor, mas alguém que sabe que sem Cristo ele está perdido. Ele não é melhor moralmente do que ninguém por nenhuma coisa que ele fez, porque ele já entendeu que a suficiência dele está no Rei. Terceiro, volte-se ao Senhor em arrependimento. Essa é a primeira bem-aventurança, porque ninguém entra no reino sem passar por ela. Quem não reconhece o seu pecado não vai ver o valor da cruz. Quem não se reconhece miserável espiritualmente não consegue ver o valor de Jesus. Cuidado com a religião falsa. Cuidado com a performance religiosa. Cuidado com os dispositivos farisaicos. Cuidado, pior ainda, com o relativismo moral. Cuidado, nós somos chamados a obedecer ao Senhor. Seja humilde em toda a vida cristã. A pobreza de espírito não é apenas a porta de entrada, mas é o caminho todo. Deus sempre vai estar ao lado do quebrantado. Eu termino. Cadê os meninos para tocar aqui? Nós vamos celebrar a ceia. Talvez hoje você tenha percebido que você está tentando viver um cristianismo em que você confia em você mesmo. Na sua força, na sua moral, na sua religiosidade. Mas eu queria que você ouvisse Jesus dizer para você o seguinte: esquece você mesmo e vem como você está. Traz o seu coração pobre, vazio, quebrado, quebrantado, porque o meu reino é para você. Irmãos, por favor, olhem para mim. Eu tenho ouvido alguns de vocês ao longo da minha caminhada como pastor. Alguns dizendo que não são dignos. Alguns de vocês caem, pecam, se perdem. Talvez estão no meio do pecado. Alguns de vocês são arrogantes, grossos, estúpidos em muitas ocasiões. Jesus está mandando a gente se esvaziar hoje. Para você que está dizendo que não tem mais chance para você está dizendo que tudo acabou, que você não tem mais oportunidade. Para você que está dizendo que tem chance para todo mundo, mas não tem chance para você. Para você que está achando que já foi longe demais, que por ter ido longe demais, não tem chance para você. Você está dizendo acabou. O Senhor Jesus está hoje olhando para você e dizendo assim: é para você. Meu reino é para gente como você. Para nenhum de vocês aqui, a porta do reino dos céus está fechada. Para nenhum de vocês. Para ninguém. Enquanto houver sol nascendo e sol se pondo, a graça de Deus está sobre a gente. Existe arrependimento, existe fé, o reino é para você. Satanás até tentou tirar você da presença de Deus.
Teu coração até tentou tirar você da presença de Deus, mas eu estou aqui, o Espírito Santo está aqui, e Jesus Cristo está aqui para dizer para você que o reino de Deus é hoje, ele é agora, e nada pode tirar você da presença de Deus. É possível ser vazio de espírito, se arrepender dos pecados e recomeçar. A vida é agora e o reino de Deus é agora. E para você, por favor, arrogante, coração quebrantado, para você que se ancora em você dizendo que é muito bom, dizendo que é muito perfeito, você não é. O reino é para os vazios. O reino é para os dependentes. O reino é para os dependentes. Tudo que somos e temos vem do Senhor. A boa notícia do Evangelho é que quem é vazio é cheio. Os caídos podem ser levantados. E os pobres de espírito. Para vocês, pobres de espírito, Jesus Cristo não tem um banco, dinheiro. Jesus Cristo tem para oferecer para vocês o reino dele. A promessa é o reino de Deus. Os que querem o reino de Deus, orem comigo. Coloca a mão aí no seu coração e nós vamos orar. Senhor, nós estamos diante do Senhor. Gente pobre. Senhor, a única coisa que a gente tem para te dar veio da sua própria mão. A gente só tem Jesus Cristo, Senhor. Senhor, olha para todo esse povo que está aqui agora. A gente não tem nada para te dar. Nada, nada. Nada, Senhor. Nós não temos nada. Senhor, a única coisa que essa gente e eu temos para te dar é seu filho. Olha para o seu lado direito, Pai. Olha para as mãos de Jesus que está aí do seu lado agora. Senhor, olha para o lado dele, ainda está aberto. Senhor, foram as nossas feridas que ele levou. Senhor, derrama teu Espírito sobre o teu povo, para quem está aqui hoje precisando de quebrantamento, para quem hoje aqui está precisando de conversão, arrependimento. Senhor, dá o seu reino no nosso coração, para a gente não ficar mais desesperado, depressivo, Senhor, olhando de um lado para o outro. Deus, por favor, que seja um tempo de libertação para a gente. Olha para o seu povo, olha para o seu filho. Senhor, gente que o Senhor chamou desde a eternidade, que nessa manhã a gente saia daqui confiando no Senhor, no seu poder e no seu propósito. Por favor, enche o teu povo, em nome de Jesus. Amém, amém.